Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse. Vamos ler até a primeira pontuação, que é ponto e vírgula na minha Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Tome assento, por favor. O Senhor seja conosco, sua graça, sua misericórdia, o poder do seu sangue, o poder da autoridade da palavra, os sinais de Deus, as maravilhas do Senhor estejam neste lugar em favor de todos que vão dizer glória a Deus agora. Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso seminário das terças, que tem o tema O Cristão e a Pandemia. Antigamente a gente já punha ali o tema do seminário, ficava bonito, não ficava? O Cristão e a Pandemia. E nós já estamos falando de muitas coisas há algum tempo a respeito desse tema. E hoje nós vamos falar um pouco sobre... Não tem o banner aí do Cristão e a Pandemia, meus queridos? Nós vamos falar um pouco sobre o tema Deus levanta anjos na pandemia. Deus levanta anjos na pandemia. Esse texto que nós lemos no versículo 1 do capítulo 2, inaugura as 7 cartas de Apocalipse que nós conhecemos. E em todas as 7 cartas, essa palavra, esta frase está aqui, semelhante a algumas, está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas. E muitas pessoas interpretam esta palavra, escreve ao anjo da igreja, dizendo que esse anjo aqui é um anjo, literalmente, é um anjo que Deus criou. Mas aí eu fico fazendo algumas perguntas para o texto, para saber se isso procede, tem algum sentido, porque aqui Deus está cobrando do anjo o que a igreja está vivendo. E como que Deus vai cobrar de um anjo seu o que a sua igreja está vivendo? E aí, sabe o que é o mais absurdo? Para que Deus precisa escrever uma carta para o anjo? Deus vai escrever uma carta para o anjo, porque está escrito, escreve ao anjo da igreja. Deus vai usar o João, que está na ilha de Pátimos, por causa do amor ao evangelho, está atirado naquela ilha de bestas feras, uma ilha inóspita, e aí Deus pega aquele homem para escrever para o anjo. É uma interpretação absurda. Deus aqui está escrevendo ao pastor da igreja. O pastor aqui é o anjo da igreja. E ele está cobrando desse anjo a conduta desta igreja. E é interessante porque não é só essa passagem que nos dá esse entendimento, apesar de para mim estar bem clara, mas lá no capítulo 13 de Hebreus, abram por gentileza, vamos usar bastante a Bíblia hoje. Lá no capítulo 13 da carta do escritor aos Hebreus, o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí ele diz no versículo de número 17, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. O pastor, ele tem uma responsabilidade diante de Deus de dar conta dessa igreja,
dessas almas. Por isso que a carta é escrita ao pastor. O versículo termina dizendo: para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É útil para a igreja um pastor que esteja sendo obedecido no Senhor, segundo a palavra, porque esse pastor será livre para desempenhar o seu ministério que está em favor das pessoas. Mas se isso não acontece, vai atrapalhar a oração do pastor, vai atrapalhar a pregação do pastor, vai atrapalhar a condução do Espírito Santo, porque isso vai entristecer o coração do mensageiro. São colocações que eu estou trazendo para entendimento. Então, aqui neste caso, o pastor é um anjo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e as situações que muitos viveram, nós vemos anjos literalmente sendo enviados por Deus para cuidar. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. A palavra de Deus diz que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em nossos caminhos. A palavra de Deus diz que eles são como labaredas, não é? Ministros de Deus que ministram em favor, Hebreus 1,14, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor estão trabalhando em nosso favor, que queremos herdar a salvação. Nós vamos ver anjos aparecendo no Antigo Testamento, e isso nós chamamos de epifania, a manifestação do anjo. Quando é a manifestação do próprio Deus, teofania. E nós vemos anjos também aparecendo no Novo Testamento, no caso, Zacarias, o sacerdote, o anjo aparece. Para Maria, a virgem, o anjo Gabriel aparece. Para Paulo, o anjo aparece na noite. Então, nós vemos para João, o anjo aparece diante dele, ele quer se dobrar diante do anjo, e o anjo diz: não, eu sou conservo teu, adore a Deus. Anjos estão aqui, eu tenho certeza, nesta noite, porque eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então essa casa está cheia de anjos, e quando a igreja sai individualmente, o indivíduo sai, o anjo está ali. Nós somos guardados, monitorados em todo o tempo, mas não se deve adorar anjos, não se deve ter uma peça de anjo em casa, não, se deve ter compromisso com Deus e o anjo estará ali. Amém? Agora tem uma segunda categoria de anjos, que são pessoas que Deus levanta na terra. Eu falei aqui do pastor, porque na Bíblia fala claramente do pastor como anjo. Mas, quando nós olhamos que anjos são ministradores, são ajudadores, são colaboradores, nós descobrimos muitas pessoas que são anjos de Deus. Deus levanta anjos para cuidar de vidas em tempos de crises. Anjos literais e anjos humanos. Feitos pelo amor de Deus, levantados pelo amor de Deus, enviados, trazidos pelo amor de Deus. Deus quer levantar sua vida neste seminário, para cuidar de outras vidas. Lembre-se, portanto, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque é dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Nós não fomos feitos para sermos amados, nós fomos feitos primeiro para amar como cristãos. A iniciativa do perdão não é do outro, é minha. Jesus, quando ele vai falar
certa ocasião sobre o perdão, ele disse: se você vem trazer uma oferta no altar, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele, lembrar que aquela pessoa tem alguma coisa contra você, não ofereça a oferta agora não, coloque ela do lado, vá lá e reconcilia-te com teu irmão, depois venha e ofereça a oferta que o Senhor vai receber. Deus, Ele nos ensina que nós primeiro somos uma oferta. Jesus veio na terra como oferta. Ele diz: eu vim dar a minha vida. E ele diz: eu vim servir, eu não vim ser servido. E eu quero lembrar a vocês que nós fomos chamados para sermos cristos pequenos. E que o maior trabalho do Espírito Santo nesse ponto de vista é formar Cristo em nós. É necessário neste tempo perdermos as arrogâncias e ignorâncias. É necessário nesse tempo deixar de pensar que nós devemos amar a nossa vida acima de qualquer coisa. Os amantes de si mesmos estarão desviados de Deus, apostatados. É necessário nestes dias entender que você é uma oferta de Deus, que eu sou uma oferta de Deus e que eu devo trazer essa oferta no altar do Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos pessoas levantadas para dividir. Não é dividir uma igreja, não é dividir um altar, não é dividir um departamento, não, é dividir o que temos. E dividir não de maneira obrigatória, como o comunismo, o socialismo exige, não. É dividir dirigido pelo Espírito do Senhor. Porque muitas vezes Deus vai falar para a gente não dar o que temos e nem dividir o que temos, porque aquela pessoa não será trabalhada se alcançar o que temos nas nossas mãos. Por isso o filho pródigo só vai acordar quando ninguém lhe dava nada. Então não é ser aquilo que o comunismo quer, que o socialismo quer, não, e nem o que o capitalismo quer, é ser aquilo que a Bíblia nos dirige, aquilo que o Espírito Santo nos dirige. Entenda que isso é uma responsabilidade sua. Muitas vezes quando as pessoas estão ensimesmadas, voltadas para si tão somente, elas não percebem, mas ficam vazias e perdem o sentido. Mas nós sabemos que é tão maravilhoso quando você ajuda alguém que precisa, e você até não tinha, mas fez de tudo para ter e trouxe ajuda para essa pessoa, e essa pessoa é socorrida e ela se alegra, você volta para casa como que andando nas nuvens. Você se sente muito mais bem dando do que recebendo. Sim ou não, meus queridos irmãos? Deus quer levantar anjos nesta pandemia. Deus quer levantar anjos nesta pandemia. Abra Efésios capítulo 4, por favor, a partir do versículo 10. Deus quer levantar anjos. Glória a Deus, glória a Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 10 a seguir. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, falando de Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que ele quer com isso? Aperfeiçoamento. Esta palavra tem tradução como também amadurecimento, crescimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para a edificação
para que esse corpo cresça, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Viu que diversas vezes o escritor Paulo, tomado pelo Espírito Santo, está falando para crescimento, para aperfeiçoamento, para edificação. E quando Deus dá dons para nós, esses dons aqui são chamados de ministeriais, Ele dá dons por causa dos outros. Não é dom para fazer uma estrela do altar. Não é dom para fazer o cabra que tem 1 milhão de curtidas e dá autógrafo para todo mundo. Nós não nos exaltamos, nós exaltamos aquele que nos chamou. Nós servimos a Deus. Nós temos que aprender a sermos como Joabe era com Davi, enquanto homem de Deus, enquanto um capitão que realmente honrou Davi. Davi mandava Joabe às vezes sozinho com os soldados, o exército, a vencer a batalha contra a cidade e tal. Joabe ia, entrava no meio da batalha, lutava, guerreava, fazia tudo, um camarada. Quando Joabe morre, eu choro, porque aquele homem foi homem demais ao lado de Davi, mas morre daquela forma. E quando Joabe ganhava aquela cidade, vencia, ele mandava mensageiros para Davi, para trazer Davi para receber a cidade, para que as pessoas não levassem ele como líder daquela cidade. É isso que a gente tem que fazer com relação à pessoa de Jesus. Aleluia. Eu venci a batalha, mas foi porque Ele me fez capitão. Eu venci a batalha porque eu aprendi com Ele. Não sou eu, é Ele. É Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser glorificado. Tem alguma reação aí para glorificar Jesus de verdade? É Ele que tem que ser glorificado, pelo amor de Deus. Então Deus dá dons por causa dos outros. Não é porque Ele quer nos fazer famosos, estrelas, não. É porque Ele quer nos usar para os outros. E lembremos novamente de Jesus: eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida. Então você que tem uma chamada para o ministério, entenda uma coisa: você não tem que ser bajulado por ninguém, nem reconhecido por ninguém. Você tem que estar levantado para atender a voz do Espírito. Você tem que estar suportando as batalhas da vida, as injúrias, calúnias, porque o nosso Senhor suportou. Foi Ele que nos comissionou. É por isso que Deus trabalha conosco e trata conosco. Nós viramos muitas vezes uma igreja de estrelas. Me diga, verdade ou mentira? É fulano famoso de tal, as pessoas, eu estava vendo uma reportagem na ESPN, a seleção brasileira saindo do hotel. Aí os camaradas, eles passam, e aquele povo ali doidinho para ver. Eu sei que é errado a idolatria, mas eu quero que vocês entendam por que eu estou usando o exemplo. Os camaradas passam, os salários deles, eles estão ganhando por causa de times que são sustentados por isso, por aquilo, e também pelos ingressos, pelos sócios. Eles passam, não olham para as pessoas. Olha para mim, tira uma foto, olha aqui não sei o que.
com um fone aqui para não escutar ninguém. Agora, sabe o que é mais triste? Não é porque eles são lá do mundo. O mais triste é pastores chegar numa igreja e não poder receber os outros. Pregadores entrar na igreja pela porta dos fundos, terminar, já passar para alguém e ir embora. Estrelas. Que Deus nos guarde na nuvem do seu sangue. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que a gente nunca possa pensar em fazer um negócio desse. Claro que tem pessoas que tem dia que está cansado e pede para ir embora e a gente tem que respeitar, está certinho. Mas tem pessoas que eles fazem isso porque é de praxe. Eles não querem contato, tem seguranças, não chega para adorar Jesus, chega na hora da palavra, às vezes atrasado, se chamar atenção, eles te excomungam. E chega parecendo um periquito, de não sei de onde que é esse periquito que tem cor azul, vermelho no meio, todo enfeitado. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar do normal. Você pode vestir um terno de 50 mil reais, irmão, que ninguém saiba, mas que seja um terno normal, que não seja vermelho com azul. Pelo menos nesse tempo, né, que não é moda. Pelo amor de Deus. Seja simples. Seja anjo. Seja anjo. Quem está entendendo? É por causa dos outros que Deus te deu alguma coisa. E se é por causa dos outros, levanta e vai servir. Outra coisa que pega é aquelas pessoas que assumem tribunas e que Deus me guarde no seu sangue. Mas eu tenho que falar as verdades. Isso não quer dizer que eu quero me considerar melhor do que os outros, ou que eu sou isso, que aquilo. Nada disso, irmãos. A palavra primeiro fala comigo. Ok? Nós somos iguais diante de Deus. É claro que o pastor tem uma autoridade, tem uma unção diferente, tem na hierarquia um cargo acima dos nossos, enquanto hierarquia é assim, mas como pessoas somos iguais. Temos que respeitar o pastor mais do que respeito o irmão, porque é o pai espiritual, mas como pessoas iguais. Entende isso? Tem pessoas que assumem a tribuna para pregar a palavra de Deus, brigado com a esposa, brigado com o fulano de tal. Assume a tribuna para pregar, falando para o povo entregar oferta, para o povo dizimar, mas ele não é dizimista e nem ofertante. Tem pessoas que sobem em lugares para tirar aquele montão de oferta e está dividindo com a igreja. Então Deus não quer isso. Deus está trabalhando comigo, trabalhando com você, para que a gente seja gente de verdade de Deus. Deus está, eu vou falar essa expressão só para você entender, tá? Lembra antropopatismo e antropomorfismo, quando se atribui a Deus os nossos sentimentos, a nossa anatomia, etc. Deus está ansioso para levantar gente nesses dias. Deus quer levantar você muito urgentemente. Eu vou falar novamente para ver se tem algum brilho por aí. Deus quer te levantar urgentemente. É pressa. A terra está carente de homens de Deus, a terra está carente de mulheres de Deus, e homens de Deus e mulheres de Deus não é quem sabe pregar, não é quem conhece o hebraico, o grego bíblico, o acádico bíblico, o aramaico bíblico, a história da Bíblia, a interpretação de todos os textos. Deus não precisa disso. Deus quer levantar servos que verdadeiramente vivem e praticam a palavra de Deus. E Deus está com pressa, mas o que Ele te der, é para os outros. E é tão interessante que, quando você começa a servir, Deus cuida de você. Eu lembro que, novo convertido, eu já falei algumas vezes, estava fazendo a obra, Deus falou assim, diversas vezes comigo, essa expressão.
enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuido de ti. Tanto é que na época das 21 vacas magras, que foi um momento bem terrível, entre outros tantos, eu não vou orar pedindo nada para Deus, eu vou fazer a obra. Eu saía para visitar, para fazer isso, para fazer aquilo, era líder de tarde da bênção, e saía para fazer a obra de Deus. Quando eu voltava, as coisas estavam lá em casa, porque na minha mente estava, enquanto você fizer a minha obra, eu cuido de você. E Deus cuidou, e tem cuidado de maneira que a gente nunca merece. A gente merecia o inferno, mas Jesus vem e traz o céu para nós. E é tão interessante que a gente nunca ficou pedindo essas coisas, e Deus mandou 3 irmãs lá em casa, quando nós estávamos ainda chegando a 1 ano aqui em Anápolis, e nós chegamos em 97, novembro de 97, e quando tinha 1 ano mais ou menos, Deus levou 3 irmãzinhas lá em casa, irmãzinhas no sentido querido de tratar, e aí elas disseram, Deus mandou nós aqui para fazer uma campanha financeira para vocês. Eu falei, e meu coração começou a fechar, e ela disse, porque Deus me falou que vocês não oram para isso. Eu falei, agora pode entrar. Você não precisa orar, Deus levanta pessoas e te abençoa. Você não precisa se preocupar, porque Deus se preocupa. Sabe o que falta no nosso ministério, obreiros e obreiras? Atitude, ação, produtividade. Tem algum obreiro para dar glória a Deus? Alguma obreira? Faça a obra de Deus, e Ele é responsável. Quando os discípulos foram e fizeram a obra no nome do Senhor, quando voltaram, a primeira pergunta foi: faltou a vocês alguma coisa? Se eu fosse líder de um seminário, não faria essa pergunta. O que vão pensar de mim? A pergunta seria: ganharam quantas almas? Teve cura? Teve milagre? Teve renovo? Não, mas a pergunta é: faltou a vocês alguma coisa? Porque Jesus estava trazendo lições maravilhosas, fundamentais. Toda vez que você for no meu nome, não vai te faltar nada. Anará, comaço, darai. Nós temos que acordar para isso. Então não olhe para o pastor, é exigente. O pastor não, o pastor está ensinando. Recebi, como sempre recebo, do nosso querido Alan. Quem lembra do Alanzinho, querido? Estava lá na casa dele esperando a morte. Deus começou a falar com a família, que ia curar, que ia libertar, que ia dar história, que ia fazer um punhado de coisa. Hoje ele é casado, a esposa está grávida, é co-pastor na igreja, está levantado no ministério, e Deus tem usado de maneira tremenda. Sabe o que ele fala? Obrigado pelos ensinamentos, pastor. Foi tão fundamental o tempo que eu passei. Porque esses ensinamentos não são para humilhar você, para rebaixar, para ridicularizar. São para te curar, para te levantar, para te fazer uma pessoa que glorifique o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o que Deus nos dá é para os outros. Olha o que diz Romanos 14:19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que nós temos que seguir? Então é a pergunta de regra de hermenêutica, não é? Até nas faculdades, a hermenêutica ela é uma matéria afim para tudo, para interpretação da harmonia dos textos. Mas vamos perguntar: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que nós devemos seguir? É isso que a gente tem que fazer.
não é criar atrito, não é começar uma fofoca, não é levantar contra o outro. Irmãos, se as igrejas não tivessem as oposições que têm dentro delas mesmas, seriam muito mais ungidas e abençoadas. Eu tenho certeza, para a minha tristeza, que tem gente que está aqui na igreja porque fez vista grossa com muita coisa para suportar e permanecer. Porque tem agentes do Satanás nas igrejas. Eu não me esqueço do exemplo que a diaconisa Cida deu há alguns anos. Quando veio para cá, teve pessoas para visitar ela e dizer: não fica nessa igreja não, você é doida. Você também escutou? Agora eu te pergunto, Satanás, o que você tem contra essa obra? Porque é Satanás mesmo. A palavra Satanás quer dizer adversário. Então, meus irmãos, como que pode isso dentro das igrejas? Agora imagina, resistiu. Eu sou algum bicho? Estou te fazendo mal? Qual que é o fundamento dessa pessoa? Nós temos pessoas dentro das igrejas que odeiam os pastores, que oram contra pastores. Nós temos pessoas em igrejas que jogam palavras contrárias: tomara que morra, tomara que veja isso e aquilo. Agora, eu sei disso, irmãos, e de muitas outras coisas no decorrer desses tantos anos. Agora, eu vou parar de ser obreiro por causa dos adversários? O próprio Paulo, que é incomparavelmente mais alto que todos nós em graça e poder e unção, sabedoria, entendimento, tudo, disse: perseguido por falsos irmãos. Alexandre Latour me causou muitas dores. Perseguido, palavras contrárias, pessoas que diziam: não é apóstolo nunca. Irmão, o maior homem de Deus. E as pessoas, pum, pum. Então não é novidade, e nem por isso que nós vamos parar, porque Jesus merece, e o povo de Deus, verdadeiramente povo de Deus, merece. Aleluia. Por isso vamos aprender um pouco mais. Deus quer levantar anjos nesta pandemia. Olha o que diz Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Isso aqui não quer levantar bajuladores e pessoas que nunca falam verdade, não. É agradar naquilo que é bom para edificar. Tem coisa que a gente agrada para prejudicar. É aquela mãe que patrocina até a maconha do filho. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. É fazer o que edifica de verdade. É ser amigo de verdade. É ser anjo de Deus, não é anjo de diabo. Porque o diabo tem seus anjos, que são os demônios, anjos caídos, e eles prejudicam e fazem mal. E muitos desses anjos ajudam pessoas a trair, a ter amantes, a ter um punhado de coisa errada, que agrada a carne, que eles pensam que está dando tudo certo, vão lá nos quintais de macumba, de umbanda, faz oferendas para destruir famílias, os demônios vão lá para fazer um punhado de coisa, a pessoa prospera, a pessoa ganha a mulher do outro, o esposo da outra, porque é uma miscelânea de podridão nesse meio. Minha mãe já passou por lá, eu já fui por lá com a minha mãe, eu sei como é que é esse negócio. E agora, esses são destruidores, e agrada muita gente, mas nós, anjos de Deus, muitas vezes vamos desagradar pessoas para libertá-las, para curá-las, para transformá-las. Olha o que diz 1 aos Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Agora tem um para edificação da igreja. Se encha mais de dons, busque mais dons, seja ungido mesmo,
mas para a igreja. Os dons não te revelam, os dons revelam os necessitados. É claro que pessoas olham para as pessoas cheias de dons e começam, às vezes, até idolatrar e falar um punhado de coisa, etc. Mas é uma interpretação errada. As pessoas têm que olhar para aquilo que está acontecendo e glorificar o nosso Pai que está no céu, glorificar o nosso Salvador, que é Ele que dá dons. Quem distribui dons é Jesus Cristo, nós já lemos em Efésios 4. Ele que desceu às mais baixas partes da terra, mas subiu às mais altas alturas no céu e distribuiu dons aos homens para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios li, agora 14, 26, 1 aos Coríntios. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Estamos cantando, o grupo de louvor está cantando, a glória desceu, é para a glória de Jesus, não é para a glória do grupo de louvor. O pastor Lindomar pregou, os obreiros do altar pregaram, as obreiras pregaram, desceu glória do céu, foi Jesus que fez. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu coração quando Ele começar a te usar de maneira especial, guarda a sua mente dos ataques e das setas, querendo dizer que você é alguma coisa, sem Ele somos nada. Entendam, Lucas 10, abram lá por favor, versículo 33 a 35. Lucas 10, 33 a 35. Aleluia. Nós vamos falar aqui um pouco do bom samaritano nesses versículos. Glória a Deus. Kátia Mochita, bem-vinda, minha irmã. You welcome here. God bless you forever. Your family. Também fala o quê? And your family too. Yes, thank you. Deus abençoe irmão Paulo Mancalina, queridos e amados que estão aí juntos desde Atlanta. Deus abençoe Kênia Moraes, todo mundo aí. Vamos lá? Lucas 10, 33 a 35. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Isso aqui é anjo. Quem tinha responsabilidade com este que tinha caído? O levita e o sacerdote que passaram de largo. Quem não tinha responsabilidade? O bom samaritano. Porque ele era samaritano, não se dava com os judeus, era um que odiava o outro. Mas quem foi anjo? Foi o sacerdote? O pastor? Foi o levita? O cantor? Não, foi o samaritano. Por que foi ele? Porque o sacerdote não presta? Porque o levita não presta? Não, porque aquele tinha um coração de anjo. E Deus não olha se você é grego, se você é judeu, se você é bárbaro, cita, se é macho, se é fêmea. Não, Deus olha o coração. A intenção do coração. É isso que Deus quer, a essência. Nós não somos profissionais, nós somos dependentes, servos de Deus. Alguém está entendendo? Por isso, dentro desta explanação que tivemos até essa altura, nós vamos falar sobre os agentes de curas.
Amém? Nós temos no mundo os agentes, entre aspas, para entender, oficializados, que são os profissionais que se formaram para ajudar. E aí, no meio destes, médicos e médicas nas suas diversas especializações, corpo de bombeiros, nós temos aqui a irmã Reicilane, que avisou que chegaria atrasada por causa do trabalho. É exemplo ou não é? Nós temos policiais civis e militares, nós temos aqui o irmão José, que é um policial militar aposentado, né? O Derek, que está na ativa. Nós temos vários profissionais, enfermeiras no meio de nós, né? A irmã Selma é enfermeira, a irmã Fabiana é enfermeira, e outros, né, que estão aí, que são profissionais. Nós temos também policiais militares e civis, que eu já falei, motoristas de ambulâncias, da SAMU, temos os zeladores dos hospitais, que não são vistos, mas são importantíssimos. Nós temos os que recolhem lixo hospitalar, que são importantíssimos. Estes que recolhem os lixos, se não tiver a maneira certa e o destino certo desse lixo, contamina e acontece um punhado de coisa. Nós temos pessoas no anonimato, mas são anjos. São anjos. E muitas vezes a gente chega brigando com os anjos. Não sabemos tratar os anjos que Deus trouxe a nós, os profissionais. Nós temos, irmãos, diversos outros profissionais, né, que se especializam para ajudar pessoas. Tem gente que forma para ser nutricionista, mas para atender na missão. Tem outros que formam em odontologia para atender primeiro em missões. Lembra que o propósito da Sara não é ser advogada para ganhar dinheiro e tal, não, é advogada para ajudar na missão, na obra. E esses são anjos de Deus. E temos os leigos, que tomados por compaixão, misericórdia, empatia, se dispõem a estar do nosso lado em momento das nossas lutas e dores. E muitas vezes são incompreendidos também. Me deixa! Não te deixo não, quero ver você bem. Não temos esses anjos? Também amigos, né, esses são amigos de perto e amigos de longe. Pessoas caridosas e amáveis do jeito delas. Tem hora que a gente quer um amor bajulador e aquele amor com flores. E às vezes a pessoa não tem essa estrutura de amar dessa forma pela própria cultura que foi formada, mas está lá ao seu lado e não arreda o pé. Não sabe te dar uma palavra de consolo, mas sabe te dar um abraço. Então, esses são anjos do Senhor para este tempo. Também pessoas desconhecidas, mas que têm o amor de Deus em seus corações e ajudam a qualquer um. O samaritano foi assim. O bom samaritano. Não conhecia aquele homem, era inimigo, entre aspas, mas havia um coração de caridoso, de misericordioso. Você tem esse tipo de coração? Você tem compaixão? Você tem misericórdia? Ou você é daqueles que sai dizendo, está assim porque nunca trabalhou, está assim porque não sei o quê. Deus nos chamou para acusar as pessoas, ou nos chamou para ajudar pessoas? Nós temos pessoas e entidades, pessoas que se agrupam para ajudar os outros que não conhecem. Nós temos os irmãos invisíveis. O presbítero Daniel e toda a equipe tem feito uma obra perfeita, linda, com aqueles que estão em situações de rua. Festa de aniversário, roupas, banho, dignidade. Para que eles estão fazendo isso? Porque tem alguma coisa nesse coração
da parte de Deus, que está dizendo: vai e faça. Nós temos, irmãos, os agentes levantados por Deus também. Nós temos recebido de Deus os seus dons e talentos, para nos tornarmos socorro, ajuda para o outro. O Senhor Jesus muitas vezes nos abraça, nos ama, nos socorre, nos ajuda através deles. Eu lembro de uma ocasião que eu estava ministrando num lugar, eu vou dar esse exemplo, mas eu sei de outros tantos irmãos que poderia dar exemplo aqui também. E Deus falou no meu coração, na minha mente, não lembro como foi direitinho, só que Ele me impulsionou a ir lá onde estava aquela irmã, que era uma japonesa, e colocar a mão sobre ela e dizer só 3 palavras: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E voltei. Ela caiu de joelho em pranto, chorando. E eu fui um anjo para aquela vida, porque ela tinha acabado de dizer: Senhor, não quero que o Senhor fale nada comigo, eu só quero que, se o Senhor existe, me ama e está na minha vida, diga para mim 3 vezes que me ama. Muitas coisas para nós, que você que é levantado como anjo, parece tão insignificante, mas para a pessoa é a vida. Lembro lá no Pará, também não me esqueço, em Novo Progresso, Deus me usava no final daquela mensagem dizendo: homem da camisa vermelha, eu te vejo. Hoje eu mudo a sua história. E foi falando e diz: eu te tiro do buraco. E eu, com o olho aberto, olhando assim, tinha um punhado de gente de camisa vermelha. Eu falei: meu Deus, como é que é esse negócio? Mas sempre que o que Deus põe no altar para mim falar, eu falo. Aí esse homem apareceu no final do culto, camisa vermelha. Pastor, eu tenho que falar para o senhor. O que foi, meu filho? Eu estava na minha casa, nem estava com ânimo para vir aqui, não estava animado para vir aqui, mas aí eu falei: Senhor, eu estou num buraco, eu vou colocar a minha camisa vermelha, e o Senhor tem poder para usar, falando o meu nome, falando o nome das pessoas, já vi isso, mas se o Senhor me ama, se o Senhor tem um propósito ainda na minha vida, eu quero que o Senhor me chame de homem da camisa vermelha. Aleluia. Deus naquela noite mudou a história daquele homem. Você tem que, se for aplaudir, aplauda o Senhor, dando glória a Deus. Glória ao Senhor que faz essas coisas, né? Você e eu temos que aprender que para nós às vezes não tem importância, mas para outra pessoa é tão fundamental. Às vezes você vai se levar impulsionado para ir numa casa, e chegar naquela casa e só dizer assim: eu vim aqui para te dizer que tem gente que se preocupa com você, Jesus te ama. Vai mudar a vida daquela pessoa, porque ela falou para Deus: Senhor, manda pelo menos um anjo aqui na minha casa dizer que o Senhor preocupa comigo. Deus quer levantar anjos, e Ele nos dá dons e talentos, para nós irmos ao outro e suprir as suas necessidades. O dia que entendermos isto, estaremos curados e seremos verdadeiramente, então, imitadores de Cristo. Porque esses são os agentes, 3 grupos, que dá para resumir todos, mas quantos aqui querem servir a Deus? Só os que querem servir a Deus. Agora me pergunte: como que eu faço para servir a Deus, pastor? Serva o próximo.
Foi isso que o Senhor nos ensinou. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E aí, irmãos, ele quando está diante dos seus discípulos e trazendo ensinamentos especiais, ele fala com os seus discípulos no capítulo 5 de Mateus. É importante lermos isso aqui. Abra o capítulo 5 de Mateus e o versículo 44, por favor. Eu, porém, vos digo, ele está aqui corrigindo o pensamento, a tradição. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Não é servir o próximo que amamos, mas também o próximo que odiamos. E eu digo odiamos para você entender, porque temos que amar a todos. Servir a Deus sem servir o outro é uma farsa. Agora, cada um de nós temos de Deus os dons e talentos e a forma que vamos ser usados para servir. Por exemplo, um exemplo bem legal. Capítulo 6 de, se não me engano, de Atos, o Pedro vai convocar os irmãos para serem levantados como diáconos, como aqueles que serviriam a casa das viúvas, a assistência que precisava fazer, porque tinham ali um problema que estava acontecendo na igreja que estava começando, então precisava de trabalhadores, pessoas de boa reputação, honestos, pessoas cheias de fé, de sabedoria, cheias do Espírito Santo, para fazer aquele serviço. E aí Pedro fala assim, e nós vamos nos conservar, nos manter na oração e na palavra. Então, aqui dá para entender, muitas vezes o pastor tem que estar na oração e orando, jejuando e buscando a palavra, a revelação da palavra, mas muitos irmãos nessa hora podem estar visitando e ajudando os outros. Para você chegar aqui e receber uma palavra do céu, que vai impactar seu coração, vai mudar a sua vida, vai te transformar, te renovar, vai te levar no caminho do perdão, da mudança. Eu lembro que o pastor Djalma que disse isso, um hermeneuta de primeira, ele disse assim, quando ele foi assumir uma igreja, ele fez uma pergunta para a igreja, vocês querem a minha cabeça ou os meus pés? Se vocês quiserem os meus pés, eu estarei visitando vocês todo dia, comendo um pão de queijo na sua casa, etc, etc, mas à noite eu não posso trazer a vocês uma palavra revelada dos céus. Agora, se vocês quiserem a minha cabeça, não terão os meus pés, as minhas visitas, conforme poderia ter de maneira maior, mas vocês chegarão aqui e terão um pão do céu para comer. Nós temos que aprender a separar as coisas, para que todos possam dar o melhor de si. É por isso que delega-se funções, se levanta líderes de departamentos, se envia alguém para visitar outra pessoa, para que haja tranquilidade na ação de cada um. Cada um fazendo o que lhe cabe, o corpo funciona. Pois somos membros uns dos outros e cada membro tem uma função. Quem está entendendo? Mateus 25, 45 diz assim, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
quando eu deixo de servir o outro na direção de Deus, eu deixei de fazer para Jesus. Mas ele diz no versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando você abraça alguém que precisa de um abraço, você acabou de abraçar Jesus. É interessante, né? Porque você vai abraçá-lo como Jesus, levando a ele um socorro. E na verdade Jesus diz, eu estou recebendo esta obra. E aí eu me lembro do Quarto Profeta. Quem já assistiu esse filme? É muito especial, embora antigo demais, do nosso tempo. Mas ele escolhe 3 presentes, porque sabe que o Filho de Deus está nascendo, tem a revelação, tem os magos, e ele é o quarto um quarto mago, né? que vai querer levar os presentes para Jesus, mas ele perde no caminho, não lembro mais da história direito, só sei que ele quer levar os presentes, mas no meio do caminho, ele encontra uma pessoa carente, necessitada por um problema, e ele pega um dos presentes e ajuda aquela pessoa. E depois ele encontra mais na frente uma outra pessoa, e pega o segundo presente e ajuda aquela pessoa na necessidade, porque o coração doeu demais. Aí ele vai para um outro, e está com problema, e ele pega o terceiro presente e ajuda, porque a pessoa está carente demais. E aí ele vai procurando ver Jesus e não consegue, até que ele consegue chegar perto, mas, enfim, quando ele chega para falar com Jesus, Jesus está na cruz dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele não vê Jesus, e ele chora, e ele volta para trás, só que no caminho que ele está voltando, Jesus aparece para ele, ressurreto. Aleluia. E eu sei que na conversa dele com Jesus, ele disse, Senhor, mas eu tinha 3 presentes que eu tinha para trazer para o Senhor, e Jesus disse, eu recebi. Não foi a eles que você deu a mim. Eu recebi os presentes. Dê presentes para Jesus, meus irmãos. Seja anjo de Deus, dê presentes para Jesus. Diz lá, Kumarai, é hora de nós tirarmos de nós toda e qualquer exaltação, todo e qualquer orgulho, vaidade excessiva, e nos tornar anjos de Deus em tempos de pandemia. Ajude. Pastor, mas aquela pessoa está em pecado, deixa que o pastor vai cuidar dessa área. A sua é ajudar. Amém. Bom, os mandamentos para servirmos uns aos outros. Tudo isso é bíblico. 13:34 de João, o Evangelho. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Qual que é o padrão do meu amor? Como Jesus me amou. Quando que Ele me amou? Quando eu era ainda pecador. Então eu não amo porque alguém não peca. Eu amo porque Jesus me amou. 1 de João 4, abram lá. 1 de João capítulo 4. Versículos 7 a 9. Olha o tanto que é sério. Irmão, só vai ser anjo quem ama de verdade. Olha o que diz, 1 de João 4, 7 a 9. Tem Bíblias fazendo barulho, estou aguardando. Glória a Deus. O pessoal da internet está gostando da palavra, do estudo. Glória a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer
qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nós não vivemos a nossa vida, nós vivemos a vida de Cristo. Nós vivemos o amor de Cristo, a fé de Cristo, o caráter de Cristo. Nós temos a mente de Cristo quando somos cristãos nascidos de novo. 1 de João 3,10 está aí próximo, volte um capítulo. Olha o tanto que é sério. Prestem atenção, por gentileza. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Consequentemente, filho do diabo. Então, amar é um mandamento. Não é um sentimento, é um mandamento. Você quer o céu, você quer viver bem, você quer Jesus, quer conhecer a Deus, ame, perdoe, faça de tudo para não sujar o seu coração e a sua mente. Se vier qualquer mágoa, ajoelhe, Jesus só levanta quando o Senhor tirar essa mágoa daqui. Porque aqui não tem lugar para mágoa, tem lugar para o Deus que é amor, o Senhor é amor. Então, irmãos, 1 de João 3,14, 4 versículos à frente, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Aí, por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. É sério ou não? Pastor, então eu estou condenado se quiser, porque Deus está te mostrando o caminho. A partir de hoje, lute para se lavar no sangue do Cordeiro e você vai ser lavado. Eu coloquei um banner no Facebook hoje, de uma frase que pregando aqui o Espírito Santo nos deu. Deus não te pede nada que não te dê graça para obedecer. Tudo que Deus exige de nós, Ele nos dá graça para obedecer. Entende ou não? É por isso que essas palavras são fortes. Está na morte, está na vida. É filho do diabo, é filho de Deus. Conhece a Deus, não conhece a Deus. Por quê? Porque tem mandamentos e tem graça para vivermos os mandamentos. Então, irmãos, o que é que Deus quer dos anjos nesta pandemia? Qual que é a pergunta? Que acabou o tempo. Vamos até meia-noite? É nada, vocês estão falando isso só para agradar o pastor. Vocês querem ir embora. Só para fazer que eu vou entrar na segunda parte na terça-feira que vem, porque é importante a gente não correr nessa parte aqui também. Mas entenda, nós estamos vivendo num tempo de pandemia. Além disso, por causa disso, tempo de aflições como nunca. Olhe para cá, tempo de guerra, de batalha espiritual. Tempo de muitas mortes no nosso meio, no mundo, no meio do anonimato, no meio dos famosos, tanto da igreja quanto do mundo. Nós estamos vivendo épocas de escândalos terríveis, vivendo épocas que está bem claro que o anticristo está próximo. Esse sistema, essa forma que está acontecendo nesses dias, 5G, um punhado de coisa que está acontecendo,
Tudo isso está mostrando o domínio, o reinado do anticristo que está às portas. Nós precisamos nos curar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos santificar. Tem pessoas que estão em pecado. Deus sabe, você ainda tem coragem de fazer certas coisas que uma pessoa que tem temor não faz, porque está em pecado. Deus quer a confissão, mas muita gente está fugindo disso. Nós estamos vivendo num tempo de nós nos voltarmos para Deus como nunca, em oração, em santo jejum, em santificação de vida. Nós estamos num tempo de compreender as falhas dos outros, os erros dos outros, os pecados dos outros. Não é ser conivente, mas entender, mas não nos misturar e nos sujar ou nos considerar melhor do que os outros. É tempo de humilhação, é tempo de humildade, é tempo de conserto. E Deus do trono olha para nós, e olha para o mundo aflito, e olha para o mundo perdido, e olha para as famílias desesperadas, para as pessoas em depressão, em angústia, e Deus olha para nós e diz: são meus anjos, eu quero levantar vocês para esse tempo. É hora de levantar. Pelo amor de Deus, será que estamos ouvindo a voz de Deus? É hora de curar o nosso lar, é hora de curar a nossa família, é hora de curar os nossos corações, os nossos sentimentos, é hora de nos lavar no sangue do Cordeiro de Deus, é hora de ficarmos prontos para o arrebatamento. Fique sobre os pés. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos o quanto egoístas nos tornamos. Lembra de antigamente? O senhor lembra? Quando a gente matava um porco, a gente quase não comia o porco. Distribuía com os vizinhos tudo, não é? Dividia até a banha, a pele. Nossa, aquele vizinho gosta de pele demais. Torresmo, meu Deus do céu, carne de lata. Para com isso, pastor, não jantei, também não. Irmão, nós não dividimos mais as coisas. A gente nem sapeca o porco para não cheirar nos vizinhos. Fala que é mentira. A gente prefere chegar, às vezes, em casa, com os nossos, escondido com algo que comprou para comer escondido. Com os nossos. Eu lembro que desde cedo casei com a Vicilene, graças a Deus, oh glória a Deus, aleluia. E se eu fosse lá no centro e comesse um pastel, eu tinha que trazer um para ela. Ah, mas ela não viu, mas eu vi. E muitas vezes a gente esconde as coisas. O marido, irmão, olha para cá. Vai comprar um terno para ele, pode ser 1.000. É 1.000. Barato, hein? Vai comprar um vestido para a esposa de 150, acha caro. O perfume para ele é de 200, para a esposa é de 5,99. Não, eu gosto é desse, custa nada. O sapato para ele é 300. A sandália é na promoção de R$ 49,90. Egoísta. Assim como a esposa. Tem umas esposas aí que tem nota. Aí vai comprar um negócio, se veste, Irmão, quando entra na igreja, ainda bem que aqui não tem nenhuma dessa. Parece que foi a rainha de Sabá que chegou.
Parece que está no slow. Câmera lenta. E o marido entra com aquela roupinha humilde. Até com medo de chegar perto dela, e ela até tem meio receio porque o marido está mal vestido. Então ajuda ele a comprar. Nós não queremos direitos e deveres iguais. Parece que vocês não estão gostando dessa parte. Nós nos tornamos egoístas. Quando é para nós é barato, quando é para o outro é caro. Vamos nos libertar. Vamos, não é para você ser mão aberta, sair dando tudo para os outros, não é isso. É para você ser equilibrado, ser moderado, pensar no outro, pensar na outra, pensar no desejo do outro, no sonho do outro, no propósito do outro, ter empatia. Ô irmão, só a igreja que imitar Jesus é que vai subir para o céu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e sempre. Que o Senhor lave os nossos corações nessa noite, que nós possamos ter prazer de perdoar, prazer de amar, prazer de ajudar, prazer de ajudar aquele que não nos ajudou. Porque a Bíblia diz em Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas não é com mágoa, não é com vingança. O mandamento antes disso é, não vos vingueis uns aos outros. É por amor, é amando. Ache a coisa melhor, pagar o mal com o bem. Deixa Deus nos ensinar. Vamos nos arrepender nessa noite? Vamos. Às vezes os filhos não compreendem a dor dos pais. Não compreendem porque que o pai está nervoso, a mãe está nervosa. Não compreende a cultura, não sabe o peso que está nas costas e ainda fica dizendo, eu te odeio. O dia que você perder sua mãe, você vai querer arrepender disso, mas vai estar doendo mais do que você imagina. Abrace a sua mãe, abrace o seu pai. Deita no colo, sente o cheiro. Será que Deus ensinou a nós alguma coisa nesta noite? Vamos nos arrepender? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, realmente temos sido egoístas. Temos sido pessoas voltadas para os nossos próprios caprichos, nossa própria vida tendo como preciosa. Perdoa a distância que tomamos desse amor, Senhor. Me faça um esposo melhor, um pai melhor, um avô melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um servo melhor, um pastor melhor, Senhor, um dispenseiro melhor, um ser humano melhor. Arranca de mim tudo que destoa da pessoa do Senhor. Arranca da minha alma, do meu espírito, do meu corpo, o mal que eu adquiri na caminhada da vida. Me lava outra vez, me santifica outra vez, me transforma outra vez, me santifica outra vez, purifica a minha mente, os meus olhos, meus sentimentos, a maneira de julgar. Oh Jesus, me perdoa. Perdoa os meus irmãos que oram. Perdoa, Senhor, tem misericórdia. Muitas vezes achamos-nos tão perfeitos, mas estamos tão errados. Nos lava no teu sangue, Mestre amado. Arranca de nós o mal. Nos enche do primeiro amor. Nos enche do amor do Senhor, meu Mestre, meu amigo, meu amor, meu Salvador. Eu quero ser como tu.
Eu quero andar como tu. Eu quero amar como tu. Eu quero sentir como tu. Eu quero ser como o Senhor é. Eu oro, Senhor, com toda a sinceridade da minha alma, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos. Ajuda a igreja. Levanta anjos, que na halamai. Levanta anjo neste lar. Levanta anjo nesta casa, Senhor. Levanta anjo nessa empresa, neste trabalho, nesta profissão, nesta escola, nesta faculdade. Levanta anjo, meu Deus, nesta sociedade. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que você volte para casa ao término deste culto, pensando nessa palavra. Eu quero ser um anjo de Deus. Tem nada fantasioso aqui. Foi entendida a mensagem, sim ou não? Anjo no sentido de ajudar o outro, de ter compaixão do outro, ter compaixão do seu pai, compaixão da sua mãe. Tem gente que ama as almas perdidas e odeia o pai. Isso não existe. Isso é uma falsidade. Tem que amar o próximo. E aí nós poderemos amar os distantes. Amém? Vamos orar pelas pessoas que precisam. Outra coisa que a gente tem que ter, irmãos, essas pessoas que nós oramos, não deixe ao término do culto, você, agora vai orar pelos enfermos, eu vou sair. Não, agora, ai meu Deus, vai orar pelos enfermos. Então nós não somos anjo coisa nenhuma. Tem compaixão. Você não sabe o quanto dói na vida de quem está precisando de um milagre. Vamos ter empatia. Vamos conseguir chorar por essas vidas. Pelo amor de Deus, não entre por esse caminho. Vamos entrar no caminho do amor, do perdão, da ajuda. Não vamos ficar ouvindo a palavra e saindo como se não tivesse ouvido nada. Tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, tem que ser de Deus. Aleluia. Vamos orar pelas pessoas que estão com situação de Covid ou sequelas. José Marcos e Magda, Michel e Ana Carolina, Kelly de Brasília, prima do diácono Mateus Frazão, Covid e dengue. Rosana Lote, querida irmã de Morrinhos, muito querida. Vamos orar por ela, meus queridos. Rosana Lote. Eliseu perdeu a esposa e está internado. Olha quantas dores, irmãos. Maria Isabel e Vanilton, Covid. Vanilton está entubado. Wesley e Maria, parentes do irmão Wellington, da Adefo França. Vamos orar. Covid. Tudo aqui é Covid ou sequela. Balbino e família, parentes da irmã Sônia Vasconcelos. Balbino está na UTI. Gilmar Júnior, Isaías, João Belim, Margarida, Valdir, Shirley, Deusoed e Larissa, de Catalão. Missionária Patrícia e família, que temos orado. Cláudio Marques Coimbra, pastor Josué Gouveia e Simone, gostaria de ter notícias deles, vamos ver, deles. José Carlos, pastor José Carlos e pastora Liana, da igreja presbiteriana. Nilda Barroso, estado grave. Maria Gonçalves, entubada. Ednô, sobrinho da irmã Terezinha lá de Morrinhos. Valéria Cavalcante, sequelas. Pastor Edson Nascimento, nosso querido pastor Edson, vamos orar sequelas, vamos continuar orando. E pastor Ana Carolina, que é minha filha, que está com sequelas. Nós cremos no Deus dos milagres. Irmã Enerina, de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, recebeu alta. Aparecida, sobrinha da missionária Terezinha, recebeu alta. R.R. Soares recebeu alta. Amém. Como é bom, não é? Que notícia boa.
Faz a diferença a oração dos justos. E nós vamos continuar orando pelo Emanuel Lucas. Vamos entrar nessa batalha mais forte, irmãos? Vamos. Coloca no jejum, coloca. Eu sempre tenho pedido aos irmãos, continuem colocando na oração, no jejum, nas noites. Vamos orar, vamos clamar. Deus fazer a obra no Emanuel Lucas, filho do presbítero Maciel. Você gosta de ouvir o Maciel cantar? Goste muito mais de ver ele vencedor, com suas vitórias nas mãos, com a sua família abençoada, tendo recebido a cura. Amém? É assim que a gente ama. A gente não ama para ouvir primeiro, a gente ama para ver o irmão bem. E vamos orar pelo Guilherme, também igualmente, que é o filho da irmã Juliana Brandão e Cristiano. Deus faça a obra perfeita. Olhar pela Júlia Guerreiro, orar. Júlia Guerreiro recebeu alta, está lá sendo tratada, está abatida porque a sua gravidez, né, foi interrompida, mas vamos continuar orando. Mário Dutra foi interrompida por necessidade, não teve nada forçado, viu? Mário Dutra, câncer no estômago. Ian Castilho, 8 anos, câncer no cérebro, uma criancinha. O Lorenzo recebeu alta, graças a Deus, aquela criança que oramos. Ivoneide, mãe da Milena, câncer. João Paulo, câncer. Jaque Moraes, tumor no fígado. Eva Aparecida dos Santos, na Espanha, câncer no rosto. Ionice, mãe do diácono Paulo, tumor nos rins. Leila Campos, câncer. Edson, câncer no estômago. José Inácio, papai da irmã Ana Pescara, só um milagre. Eu creio em milagres. O Edilson, papai do Mateus Frazão, vamos continuar orando. O médico está falando de ter que fazer hemodiálise, mas nós ainda cremos no milagre. Nós não podemos esmorecer na fé, nós temos que crer. Nós não temos que dizer, Deus, o Senhor não sei o quê. Deus, não. Deus, tenha misericórdia de nós. Diná, filha da irmã Maria de Freitas, sofreu um acidente, passou cirurgia, está acamada. Ellen Esther, aleluia, dengue, plaquetas baixas. Toma suco de uva natural e inhame, aumenta as plaquetas. Eliette, aleluia. Ivonete Rezende, Siriano Madalosso e família. Lembra da irmã Ineke, lá da Holanda? Recebeu alta. Glória a Deus. A filha dela não crê em Deus, fica pensando algumas coisas, não é? A mãe está dizendo como é que é isso, e a Irani está sendo mensageira lá, ela vai conhecer esse Deus maravilhoso e vivo. Família do pastor Vilmar Leite, que partiu para a eternidade com 51 anos, irmãos. Família de João Paulo, enlutada. Jéssica Velasco, restauração da saúde, rompeu o ligamento do pé, inflamou. Fiuza, Wender Inácio, Johanna, Fátima, Angelita Teles, Enoque, Mara Kelly, Marcos Rodolfo, Aparecida Gorete, Geraldo Siqueira, família. Isabel, Mara, Bruno, Silvone, Isabel, Gina, Carla, Débora, Ronaldo Magalhães, Pedro, Marlene Leal, Divino, esposa e filhos. Ézio Pires, Isabel, Elton, Débora, Gina, Carla e demais. Jair, Creuza, Nildete, Maria de Freitas, Altino, Divino, Ivonete, Nivaldo, Angelita. Vamos orar por essas vidas. Siriano, a esposa faleceu, ficou com 3 crianças, uma de colo. E orar pela irmã Maria, pastora Maria Vidal, a nossa tia Maria Vidal, vamos orar por ela. Tem orado à noite aqui, eu estou esquecendo. Vamos orar por ela. E agora, irmãos? Vamos orar de verdade? Vamos ser anjos para essas vidas? Nós temos um poder maravilhoso, que é o poder da oração. Ela pode muito em seus efeitos.
A oração muda a história, transforma vidas. Orar para curar, cura. Orar para libertar, liberta. Orar para transformar, transforma. Deus ouve, Deus age na oração. Vamos levantar nossas mãos. Você que está com qualquer tipo de enfermidade, coloque a mão no local da enfermidade ou na cabeça e creia que o Senhor vai curar. Peraí, baixa a mão só um pouquinho. A irmã Hermínia Randall me ligou contando um testemunho, que naquele culto que a missionária Rosa estava pregando, pregou de ensino, né? Falou sobre o amor, falou sobre o oleiro, foi uma bênção, foi muito especial. Eu vi que ela entregou até mais cedo, né? Foi muito abençoado, muita gente falando, graças a Deus. E no final, a irmã Hermínia falou, nossa, eu tenho que receber a oração, porque ela estava com um problema na garganta, que não dormia por causa disso, um punhado de coisa. E aí ela começou a passar mal antes da oração, foi para o banheiro, teve uma situação ali, soltou o intestino e tudo mais, e aí não teve como participar da oração quando estava iniciando. E aí ela comunicou com a nossa querida irmã Ruth Garcia, né? E ela falou, minha filha, você não acha que tu foi liberta não? Porque quando é uma obra contrária, muitas vezes sai em vômito, sai pelo intestino e tal. Ela disse, não estou sentindo mais nada não. E até hoje não está sentindo mais nada, ela foi curada. Então esses momentos são especiais, leve a sério. Jesus pode, querido, não tem enfermidade que Jesus já não tenha curado ela lá no Calvário. E Jesus cura sequela de Covid. E Ele nos deu autoridade para curar sequelas de Covid. E Ele vai curar, Ele vai fazer a obra da maneira dEle, do jeito dEle, do gosto dEle, na hora dEle, com o poder dEle. Amém? Vamos orar então? Levantemos as mãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, no nome santo de Jesus Cristo, nós levantamos as nossas mãos e nós levantamos este pedido de oração. Tantas pessoas, ó Pai, nós mencionamos os seus nomes, agora visita, agora cura, agora liberta, agora arranca a Covid, arranca, em nome de Jesus, toda a carga viral, todas as sequelas da Covid, arranca agora, toca agora, cura estas vidas agora, visita a pastora Erli em Morrinhos, a Rosana Lotte em Morrinhos, visita agora, meu Pai, ó Deus de milagres e maravilhas, sinais e prodígios, te louvamos pelas altas, e te louvamos porque o Senhor ouve a oração. Toca nessas vidas com cura agora, toca nestas vidas com milagre agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus liberta, em nome do Senhor Jesus salva, em nome do Senhor Jesus arranca a depressão, arranca a doença do mal, arranca, ó Deus, estes males que os médicos não acham, arranca agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura os nossos vizinhos que estão ouvindo esta oração, em nome do Senhor, sai enfermidade, sai caroço, sai nódulo, sai mal, sai infecção generalizada, desapareça, visita, toca agora, manto, como Xandai, vai queimando, queima as enfermidades agora, sai desses pulmões agora, dores nos pulmões desapareçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia dos rins, todo o mal sobre os rins, saia agora, seja curado esses rins, em nome de Jesus, seja curado o fígado, seja curado o pâncreas, seja curada a vesícula, a bile, seja curado o estômago, seja curado os intestinos, seja curado de hemorroidas, de próstata, seja curado das varizes, seja curado, em nome do Senhor Jesus, de todo o mal, sai agora. Sai dor de cabeça das trevas, sai em nome de Jesus enxaqueca, sai sinusite, artrite, artrose, trombose, sai essas dores nas partes baixas deste homem, receba a cura, homem, Ganasha Macai, receba o milagre, homem, receba o milagre, nas partes baixas o Senhor te cura, o Senhor te sara porque Ele é Deus, receba a cura, receba a libertação, receba o milagre, receba a cura,
receba a libertação, receba o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita todos os pedidos de oração da caixa de oração, repreende o mal, cura, liberta, transforma, salva, opera a maravilha, em nome de Jesus. Eu te declaro curado pelo poder do nome de Jesus. Receba saúde no poder do nome de Jesus. Receba a bênção no poder do nome de Jesus. A porta que se abre, o socorro que chega. Receba a bênção, receba o socorro, receba a bênção. Restaura a saúde do Carlos Eduardo. Confirma o milagre como um xaramandaragás, em nome de Jesus. Levantemos as mãos em adoração, e a cura é confirmada, e a oração é respondida. Levantemos as mãos dando glória ao Senhor e aleluia, e o milagre acontece, e a obra é confirmada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A porta está aberta, mulher, não duvide, receba, Ramassudai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, diga: Senhor Jesus, nós concordamos com esta oração, ligamos na terra, tenha sido ligado no céu e respondido em milagres, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é Paulo e Kalina, Marlene Barroso, Nielsa, Aparecida, Regina Ribeiro, Tiago Jordão, Nívia Vaz, pelo YouTube conosco. Deus abençoe a todos. Cleo Lima, Deus abençoe a irmã Cleo, Deus abençoe todos vocês que estão aí conosco até agora, este momento. Deus abençoe. Vamos encerrar. O próximo culto na quinta-feira será da equipe amarelo, ok? Mas fique atento, se você quiser vir, geralmente sobra vagas, nós avisamos, você pode ficar até aqui perto, já avisamos, você entra e cultua Jesus conosco. Glória a Deus. Vamos encerrar. Mas vá como anjo para a sua casa, para a sua família, para os seus lugares. Curva a sua cabeça. Levante suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O grande amor do Deus eterno, nosso Pai. A graça salvadora de nosso maravilhoso Senhor Jesus, e a comunhão e as consolações, a presença viva do Espírito Santo, sejam conosco, anjos de Deus, com a igreja na terra, até a eternidade, na Nova Jerusalém de Deus. E o amém mais lindo do globo. 1, 2, 3. Glória a Deus. Tomem assento. Deus abençoe. Internauta, não se esqueça, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, é repartindo que se multiplica. Seja um anjo de Deus nesse tempo. Com certeza, enquanto tu fizeres isto, Deus cuidará de ti. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém.